Olá, querido irmão, querida irmã da Pivot. Que o Senhor possa te abençoar aonde você estiver e quando você estiver. Nós aqui estamos na nossa 12ª devocional sobre o livro de João. Eu quero te convidar a ler João 6,16 comigo. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. O versículo 24 vai dizer assim: Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Bem, se você lembrar da nossa devocional anterior, você vai lembrar que a gente falou aí da multiplicação dos pães e peixes e como ele tem relação lá com o maná do deserto, lá em Moisés. A multiplicação dos pães e peixes, a sua explicação, acontece em forma de sanduíche. E no meio desse sanduíche tem essa passagem aqui, que é a travessia de Jesus pelo mar, a pé, sobre as águas. E como aquela história fazia alguns paralelos, alguns ecos com a história do Êxodo, essa aqui também vai fazer alguns paralelos com a história do Êxodo. Aqueles discípulos vão lá, atravessam o mar em direção a Cafarnaum. Jesus tinha se retirado para orar. E aí no meio daquela travessia começa uma forte tempestade e aqueles discípulos entram em desespero. E aí vai Jesus e anda sobre as águas. Bem, você vai lembrar que o povo judeu, lá no Antigo Testamento, não é um povo muito propenso a navegações. Você vai lembrar de pouquíssimas histórias sobre a navegação no povo judeu. Você vai se lembrar aí de Jonas, por exemplo. E não acabou muito bem, não é verdade? Bem, eles tinham um certo receio, medo do mar. Na cultura do povo judeu daquela época, até na sua cultura religiosa, o mar representava o caos, aquilo que é indomável e muitas vezes a força do mal. Você vai lembrar que o mar representa o caos em algumas histórias bíblicas, até mesmo na criação. Vai falar que a terra era sem forma e vazia e existia escuridão profunda sobre as águas e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aquele relato ali está querendo mostrar que o mundo era confusão, que o mundo era caos e que Deus, através das suas ordens, das suas palavras, vai dando ordem àquele caos, onde aquela água estava. Nos Salmos também vamos ver muitos paralelos, onde fala que somente o Senhor Deus tem controle sobre os mares, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aí, aqueles discípulos que estão aterrorizados com aquelas forças indomáveis do caos, representados ali pelo mar, eles veem Jesus atravessando o mar e ficam aterrorizados. E Jesus fala: calma, sou eu. E aqui, no grego, egoimi, pode ser traduzido também como eu sou. Eu sou é o nome que o próprio Deus se dá quando Moisés, lá no Êxodo, pergunta quem ele é. E somente o eu sou tem controle sobre as forças do mar. E aí Jesus vai lá, fala que era ele que estava ali e entra no barco. E assim, imediatamente, ao momento que ele entra no barco, aqueles discípulos chegam em terra firme. Aquela multidão fica então espantada. Como o Senhor pode ter chegado aqui se você não foi com os discípulos no barco? Se você fosse a pé, você não chegaria aqui. Só tem uma explicação. Jesus atravessou o mar ali. O mesmo controle que Deus mostrou lá no Êxodo, abrindo o mar, Jesus mostra o mesmo controle, acalmando a tempestade e levando os discípulos do desespero, assim como estava o povo lá na travessia do Mar Vermelho, para uma terra firme. Assim também o Senhor quer fazer na sua vida. Onde a causa Ele quer trazer ordem, onde a confusão e medo Ele quer trazer uma terra firme, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o grande eu sou. E é nesse intuito que eu quero orar com você. Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome nós oramos. Pai,
onde há confusão, medo, caos, desordem em nossa vida. Traga ordem, Pai, porque o Senhor é o único que pode trazer ordem à confusão que é a nossa vida. Nos leve, Senhor, do desespero que estamos hoje para uma terra firme, porque o Senhor é o Senhor que tem controle sobre todas as coisas, o Deus encarnado em Jesus Cristo, o nosso Deus. É em Teu nome que nós oramos. Amém.